Por quase um ano agora, Fabiano acorda de manhã, pega uma foto de uma Marta mulher em um vestido de noite, na mesa de cabeceira, e a observa por alguns minutos. Em seguida, ele diz: "Bem, Marta, mais um dia chegou sem você. Suzy e eu sentimos muito a sua falta." Ele não conseguia aceitar a ideia de que sua amada Marta se fora. Eles se conheceram aos 18 anos, após entrarem no mesmo curso de medicina. Apaixonaram-se loucamente à primeira vista e nunca mais se separaram. Ambos vinham de origens humildes e foram criados apenas por suas mães. No final do primeiro ano, casaram-se em segredo, convidando apenas suas mães e colegas de classe como testemunhas. Fabiano, compreendendo as responsabilidades de ser marido e chefe de família, conseguiu um emprego de meio período durante o dia e estudava à noite, indo ao Hospital Central 3 vezes por semana. Ele fez de tudo para garantir que Marta tivesse tudo o que precisava. A Faculdade de Medicina apoiou a jovem família, dando-lhes um quarto separado no alojamento, que Marta rapidamente tornou aconchegante. Viveram em harmonia, e Fabiano não se lembra de nenhuma discussão nesses anos todos. No último ano de estudo, Marta contou ao marido que estava grávida. Ao ouvir a notícia, Fabiano, com alegria, pegou a esposa e, beijando-a, começou a girá-la pela sala. Marta, rindo alegremente, disse: "O que você está fazendo? Me coloque no chão, seu bobo. Você logo será pai e precisa se preparar a sério." Marta levou a gravidez com facilidade, e até os últimos meses conseguiu o diploma. Fabiano trabalhava em uma ambulância após se formar, enquanto Marta, após dar à luz, focava nos cuidados com a casa e a criança. Fabiano não se lembra exatamente de quando sua esposa começou a se sentir mal. Ela começou a sofrer de fortes dores de cabeça. Mas, quando ele insistia para ir ao médico, ela sempre minimizava, dizendo que passaria. No entanto, quando a filha deles completou 1 ano, Fabiano finalmente convenceu Marta a fazer um exame. O diagnóstico soou como um veredito, e segundo os médicos, não havia recurso. O tempo estava esgotado. Restava esperar pelo trágico fim. Fabiano não acreditou no que ouviu na época e, até hoje, não se perdoa por não ter insistido no exame logo nos primeiros sintomas. Ainda segundo os especialistas, não havia nada que pudesse ser feito. Fabiano cuidava de Marta da melhor forma que podia. Ele sabia que seus esforços eram em vão, mas esperava que o amor pudesse criar um milagre e que Marta vivesse. Mas, por mais que acreditasse, uma manhã, Marta se foi, falecendo em silêncio em seu sono. Fabiano compreendeu o ocorrido quase imediatamente. Ele não lembra quanto tempo passou ao lado dela, segurando-a com um nó na garganta que o impedia de chorar. Tudo depois disso parecia um sonho: o funeral, o luto, Suzy chorando, pedindo para ver a mãe e dizendo: "Quero minha mãe." Ela puxava o pai, chorando silenciosamente, sem entender que algo irreparável havia acontecido. "Papai, onde está a mamãe? Vamos até ela." Fabiano não sabia como explicar à filha de 3 anos que sua mãe havia partido para sempre. Então, contou-lhe sobre o céu, onde a mãe agora viveria. Suzy, confusa, perguntou: por que ela não nos levou com ela? Ela não disse que nos amava? Fabiano, enxugando as lágrimas, explicou que sim, mas agora a mãe cuidaria e os protegeria do céu. Os primeiros 6 meses após a morte de Marta foram difíceis. Sempre que podia, a mãe de Fabiano vinha ajudar com a neta. Ele não via sua sogra desde o funeral. Quando a chamou uma vez, ela respondeu brevemente: "Estou bem, só quero ficar sozinha." Mas, certo dia, chegando ao cemitério, Fabiano não a reconheceu. A mulher, que parecia ter envelhecido 10 anos, ajustava as flores no túmulo com mãos trêmulas. De uma mulher radiante de 51 anos, ela havia se transformado em uma idosa de cabelos grisalhos. Fabiano,
Imerso em sua dor, nunca pensou que sua sogra estivesse sofrendo ainda mais e pudesse precisar de ajuda. Naquele dia, eles passaram um longo tempo sentados no banco junto ao túmulo. E Fabiano persuadiu sua sogra: Dolores, você não pode deixar isso te destruir. Está estampado em seu rosto. Você está se colocando no caixão. Marta não voltará. E você tem uma neta que está crescendo. A mulher subitamente olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e, após olhar silenciosamente para ele por alguns minutos, perguntou baixinho: como ela está? Gostaria de visitá-los nos fins de semana, se não se importar. Claro, Fabiano respondeu prontamente. Ela é sua única neta que te ama muito e está te esperando no fim de semana. De fato, ela veio visitar. Fabiano ficou surpreso com as mudanças. O cabelo de Dolores estava tingido de uma bela cor natural e, em vez de um vestido preto desbotado que ia até o chão, ela usava um terninho cinza. Fabiano, ao abrir a porta, disse alegremente: boa tarde, Dolores. Você está ótima. Essa cor de cabelo te cai muito bem. A propósito, estávamos prestes a tomar café. Junte-se a nós. A mulher, entrando timidamente no apartamento, respondeu baixinho: muito obrigada. Não vou demorar. Estava com saudades. Ao ouvir uma voz familiar no corredor, Suzy correu para dentro e gritou alegremente: vovó chegou. Onde você esteve? Eu senti sua falta. Chorei à noite. Sonhei com a mamãe e o papai disse que ela se foi. Você não vai embora, vai? A pequena Suzy agarrou-se incessantemente a Dolores, que, segurando as lágrimas, respondeu quase inaudivelmente: claro que não, querida. Eu sempre estarei aqui para você, e sua mãe, lá de cima, olha para você e se alegra. Você está tão Marta e crescendo tão rápido. Fabiano virou-se bruscamente e foi para a cozinha, aparentemente para pôr a chaleira no fogo. Na verdade, ele a desligou pouco antes da sogra chegar. Ele simplesmente não conseguia mais ouvir a conversa delas, com medo de se desmanchar em lágrimas. A partir daquele dia, Dolores começou a visitá-los com frequência e foi de grande ajuda. Em um desses dias, Fabiano saiu para o seu plantão, sabendo que Dolores tinha levado sua neta para sua casa. O dia estava relativamente calmo, mas à medida que a noite se aproximava, as chamadas começaram a chegar uma atrás da outra. Por exemplo, uma mulher idosa de 80 anos ligou dizendo que estava à beira da morte, com a pressão arterial e pulso extremamente altos. Depois, um homem com sintomas pré-infarto que não pôde ser atendido por causa de uma briga entre adolescentes na entrada. Graças a Deus, tudo acabou bem e conseguiram levá-lo ao hospital. Quando parecia que nada mais aconteceria naquela noite, receberam uma chamada do restaurante mais sofisticado da cidade. A noiva passou mal no casamento e ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. O motorista da ambulância sorriu ironicamente, sentando-se ao volante, disse: vamos ver onde os mais ricos da cidade se reúnem. O paramédico mais velho resmungou: sempre tem confusão em casamentos. A noiva, ou os convidados, podem passar mal por excesso de álcool. Confie em mim, já vi todo tipo de noivos. Algumas vezes, mal conseguimos salvar os recém-casados. Ao entrarem no restaurante, o casamento estava a todo vapor. Havia música animada e o mestre de cerimônias contava piadas. Imediatamente, um homem correu em direção a eles. Pelo cravo na lapela do seu paletó, era evidente que ele era o noivo. Fabiano tomou antipatia dele instantaneamente. O rosto vermelho e suado do noivo e seus olhos esbugalhados causaram uma aversão inexplicável no paramédico. O noivo pegou Fabiano pelo braço e, levando-o para o lado, disse em voz baixa: desculpe, houve um mal-entendido. Minha noiva passou mal, provavelmente devido à emoção. Um dos convidados chamou vocês.
Durante a conversa, o homem tentava discretamente conduzir Fabiano para a saída, o que irritou o paramédico. Era claro que o noivo estava escondendo algo. Deixe-nos examinar a noiva, Fabiano sugeriu com insistência. Vamos lá, ela já está muito melhor. Você provavelmente tem pacientes reais esperando por você. Eu entendo tudo e até estou disposto a pagar pela chamada desnecessária. Dizendo isso, ele tirou um maço de notas do bolso e acrescentou: espero que isso seja suficiente para você e seus colegas. Percebendo que Fabiano não ia aceitar o dinheiro, ele então disse: posso também te dar um pouco de comida, vinho, champanhe, leve para casa, alegre sua família e faça um brinde à nossa saúde com sua esposa. Ao mencionar sua esposa, Fabiano sentiu um desgosto profundo por esse homem esquivo. Não estava claro para o paramédico porque este noivo estava tão inquieto e literalmente tentando fazer os médicos saírem. Ele claramente não queria que eles vissem sua noiva. Fabiano estava muito desconfiado e decidiu verificar se a mulher estava bem. Acenando silenciosamente para o paramédico ao seu lado, ele foi até onde o casamento estava acontecendo. Os convidados pareciam estar comemorando por horas. Alguns dançavam no centro do salão, enquanto outros continuavam a levantar seus copos. As mesas estavam repletas de comida. Engolindo saliva, Fabiano lembrou-se de que eles nem mesmo tiveram tempo para almoçar naquele dia. Ele só bebeu uma xícara de café e comeu um sanduíche. Finalmente, ele viu a noiva sentada à cabeceira da mesa, claramente se sentindo mal. A jovem estava apoiada na cadeira, com a cabeça sobre os braços cruzados. O véu tinha saído do lugar e cobria seu rosto. No entanto, quando Fabiano se aproximou, ele puxou o fino laço para ver se ela estava consciente ou não. Ele quase gritou, não podia acreditar no que via. Por um momento, até parecia que era sua esposa, Marta. Se ele não tivesse estado no funeral, teria pensado que era ela. Depois de alguns segundos, ficou claro que, não era Marta, mas a semelhança era impressionante. Ao examinar a mulher, Fabiano percebeu que ela teve uma forte reação alérgica a algo que comeu. Seu rosto e mãos estavam cobertos de manchas vermelhas. Quando ele pediu que ela abrisse a boca, sua suspeita foi confirmada. A noiva estava literalmente em um estado semiconsciente. Qualquer atraso poderia levar ao inchaço da laringe, se não tratado a tempo, até a morte. Notando que a noiva havia aberto os olhos, Fabiano perguntou: você é alérgica a algum alimento? O que comeu hoje? Provavelmente teve uma reação alérgica a algo. Já aconteceu antes? Talvez peixe, cítricos ou cogumelos. O que você comeu hoje? A jovem respondeu em voz baixa: sim, sou alérgica a frutos do mar. Mas Antônio, meu marido, disse que avisou os chefes. A essa altura, a música já havia parado e todos os convidados estavam assistindo com ansiedade. Fabiano virou-se e viu um grupo de pessoas de preto com uniformes brancos, entre os quais se destacava um homem de cabelos grisalhos e alto com um chapéu branco engomado. O paramédico o chamou e perguntou: você é o chefe? Me diga, entre os pratos na mesa, há algum fruto do mar, seja inteiro ou como molho ou adição a outros pratos? O homem deu de ombros e disse surpreso: claro, como foi pedido. Qual é o problema? Frutos do mar estão em quase tudo, exceto no bolo e sobremesas. Me disseram que haveria muitos fãs de mexilhões, camarões e outras iguarias no salão. Só me pediram também para triturar tudo o mais fino possível para deixar os convidados adivinharem onde e o que foi adicionado. Quem? Quem pediu para você fazer isso? Quase gritou Fabiano, percebendo que, dessa forma, a noiva poderia ser exposta a um número máximo de alérgenos. O chefe apontou para o noivo no salão e, acenando com a cabeça em sua direção, disse: ele me pediu isso. O noivo ficou pálido, grandes gotas de suor apareceram em sua testa,
mas ele rapidamente percebeu e disse indignado: que absurdo! Eu disse para adicionar apenas uma salada, que deveria ser colocada apenas nas mesas dos convidados, e não na de minha noiva. Sim, lembro exatamente do que disse sobre não adicionar frutos do mar. Para que você tem ouvidos, seu idiota? O noivo caminhou rapidamente até sua noiva e beijou sua mão pálida. Naquele momento, Fabiano novamente pensou em quão repugnante achava aquele tipo de pessoa. Ele era claramente um bom ator e, por um momento, Fabiano estava até pronto para acreditar que o chefe havia entendido errado o pedido. Mas, lembrando de como o noivo tentou levá-los para fora do restaurante, ele pensou que não era por nada. E ele estava, de alguma forma, envolvido no envenenamento de sua esposa. Fabiano sugeriu hospitalizar a noiva, mas o recém-casado respondeu com firmeza: então faremos isso nós mesmos. Você concorda comigo, querida? Você deu a injeção, então ela já está melhor. Cuidaremos disso. Para realizar uma lavagem gástrica e um curso de gotas para remover completamente os alérgenos do corpo. E em casa, você provavelmente não conseguirá fazer isso, começou a explicar o paramédico. Fabiano insistiu na hospitalização, dizendo que a ação dos medicamentos proporcionaria alívio temporário e que, se não limpassem completamente o corpo das toxinas, a situação poderia piorar. O noivo resistiu por algum tempo, mas a persistência do paramédico e a persuasão dos convidados ansiosos fizeram efeito. Eventualmente, ele e sua noiva concordaram. No entanto, ele nem mesmo quis ir com eles, dizendo: vocês percebem que alguém terá que encerrar a nossa festa de casamento? Não posso deixar nossos convidados sozinhos. Fabiano se perguntava como um marido supostamente amoroso e cuidadoso poderia pensar nisso quando sua esposa estava em condição tão séria. Por outro lado, ele até ficou aliviado que esse sujeito não iria com eles. A cada minuto que passava, Fabiano gostava menos do noivo esquivo. Sozinho na ambulância com a mulher, não pôde deixar de notar as características faciais dolorosamente familiares. Enquanto a paciente estava ali de olhos fechados, ele pensou que ela tinha muitas semelhanças com Marta. A única diferença era que a garota parecia um pouco mais velha que sua esposa. A injeção dada no restaurante aliviou a condição da paciente, e ela já podia falar. Ao preencher os documentos necessários para a hospitalização, Fabiano descobriu que seu nome era Gorete e que ela era 2 anos e meio mais velha que Marta. Gorete contou que herdou um grande negócio de seu pai, um conhecido empresário da cidade que possuía uma empresa de carpintaria e uma cadeia de lojas de construção. Alguns anos atrás, ele morreu subitamente de um ataque cardíaco, e ela herdou tudo. E sua mãe? Fabiano perguntou: ela ainda está viva? Não, respondeu Gorete tristemente. Nunca a vi. O pai não gostava de falar sobre isso, e apenas minha babá, que me criou, uma vez disse que ela morreu muito jovem, supostamente de alguma doença. Ela não disse qual era, e é tudo que sei. Então, eu sou a única da família. Gorete concluiu tristemente, mas depois sorriu e acrescentou: embora agora eu esteja casada e tenha um marido. Antônio é um excelente homem e me ama. Fabiano não expressou suas suposições sobre esse homem, decidindo verificar tudo cuidadosamente. Quando chegaram à clínica, seu turno estava terminando e, sabendo que sua filha estava sob os cuidados de sua avó, decidiu ficar com Gorete por um tempo. Ela imediatamente fez todos os testes necessários e foi colocada em um quarto com um soro. Fabiano decidiu esperar pelos resultados. E quando o médico responsável entrou no quarto, ele pediu para conversar no corredor. Naquele momento, não queria confirmar suas suposições e perturbar a paciente, já que ela ainda estava fraca. Os testes indicaram que o nível do produto alergênico em seu sangue estava tão alto que era um milagre ela ter sobrevivido. Se a paciente tivesse consumido até mesmo um pouco mais de comida com o produto causador da alergia,
ela não teria chegado aqui e provavelmente você a teria declarado morta no restaurante, resumiu o médico. Fabiano não repassou o que ouviu quando retornou ao quarto. Ele apenas sorriu e disse: bem, você vai viver. E isso é o principal. Mas você só precisa ficar aqui por alguns dias para remover todas as toxinas do seu corpo. Eles vão lhe dar soro, vitaminas e você sairá como nova. E vou visitá-la aqui sempre que possível, se você não se importar, claro. Ela sorriu e respondeu: claro que não. Muito obrigada. Se não fosse por você, achei que morreria ali mesmo no restaurante. Ainda não entendi o que aconteceu comigo. Antônio disse que escolheu o cardápio ele mesmo e negociou com os chefes. Fabiano deu de ombros e, já se aproximando da porta, disse: bem, então, aparentemente nem tudo foi bem negociado. Aliás, por enquanto, se seu marido trouxer comida para você, evite comer, pelo menos enquanto estiver no hospital. Coma apenas a comida hospitalar. No seu caso, o mais importante agora é a dieta certa. Ok, claro. E obrigada novamente. Depois de sair do hospital, Fabiano foi ver sua sogra. Ele percebeu que Gorete se parecia com sua falecida esposa por algum motivo. Apenas Dolores poderia revelar o segredo dessa semelhança. Fabiano sabia que, após a morte de sua filha, ela frequentemente se sentia mal e as memórias de Marta eram muito dolorosas para ela. Normalmente, ele tentava não discutir o passado, mas agora era vital para ele. Fabiano realmente queria resolver o enigma. Então, quase na entrada, depois de cumprimentá-la, perguntou: Dolores, por acaso Marta tinha uma irmã? A mulher olhou para ele assustada e, sentando-se em uma cadeira, respondeu de forma incerta: o que você está dizendo, Fabiano? De onde viria esta irmã dela? Você sabe que Marta era minha única filha. Por favor, não voltemos a esse assunto. Vamos tomar um chá. Ela colocou a chaleira no fogo, mas Fabiano, vendo que algo havia assustado a mulher, decidiu não recuar. Em um dia de trabalho, encontrei uma garota muito parecida com Marta, disse ele, observando atentamente a reação da sogra. Ela estava tensa, obviamente preocupada, o que era evidente por suas mãos inquietas. Ela alisava a toalha de mesa e, em seguida, começou a mexer nos doces de uma jarra sobre a mesa. Fabiano não tirava os olhos dela e retomou sua história. Nos primeiros momentos, cheguei a pensar que Marta havia voltado à vida. Mas então percebi que era uma mulher completamente diferente, apenas extremamente parecida. E, como descobri, alguns anos mais velha. Aliás, o nome dela é Gorete. Como isso é possível? Nesse momento, Fabiano viu lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher e, temendo por sua saúde, rapidamente tentou acalmar ela. Fabiano percebeu que era difícil para ela começar a conversa, mas estava disposto a esperar o tempo necessário para descobrir a verdade. Após cerca de 5 minutos em silêncio, com as mãos no colo, Dolores começou a falar suavemente. Cheguei a esta cidade vinda do interior. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha menos de 5 anos e fui criada por minha avó. Após me formar, sonhava em ir para a faculdade, mas a vida me levou por outro caminho. Naquele ano, minha avó ficou gravemente doente e ficou cega. Claro, não pude deixá-la, então comecei a trabalhar em uma fazenda e permaneci na cidadezinha, deixando para trás meu sonho de ser professora. Por 2 anos inteiros, trabalhei incansavelmente. Naquela época, pensei que minha situação nunca mudaria. Depois, enterrei minha única parente próxima e fiquei completamente sozinha. Não havia nada que me prendesse à cidadezinha, então vim para a cidade grande. Parecia-me que a vida aqui era muito melhor e mais fácil, então decidi começar do zero. Quando minha avó ainda estava viva e soube do meu desejo de sair,
ela escreveu um bilhete para algum parente distante, pedindo que me ajudasse se possível. Direto da estação de trem, fui ao endereço no verso da nota. Tive sorte. Maria, após algumas dificuldades para encontrá-la, concordou em me ajudar e até me abrigou por algum tempo. Na época, ela vivia sozinha. Seu marido havia morrido e seus 2 filhos eram militares, servindo em diferentes partes do país. Maria trabalhava como empregada doméstica para uma família abastada e, após alguns dias, conseguiu um lugar para mim na casa de um empresário. A casa era grande e maravilhosa, algo que eu só tinha visto na TV. E a família, composta por 3 pessoas, o senhor e senhora Silva e sua pequena filha, rapidamente se tornou querida para mim. A princípio, fui contratada como empregada, mas depois de um mês, ao perceberem minha dedicação, ofereceram-me a posição de babá em tempo integral para a menina. Aceitei de bom grado, pois assim não precisaria me preocupar com moradia. A filha dos donos era um anjo, nunca causou problemas. O senhor e senhora Silva me tratavam muito bem e eu me esforçava para fazer tudo perfeitamente. Eles se tornaram como uma família para mim. A senhora Silva me tratava não como uma serva, mas como amiga. Muitas vezes, à noite, quando o senhor Silva estava no trabalho, tomávamos chá e conversávamos sobre tudo. Em uma dessas noites, a senhora Silva, sorrindo misteriosamente, disse: "Dolores, fui ao médico hoje e descobri que estou grávida novamente. Quero fazer meu marido feliz. Ele deseja um filho há muito tempo." Fiquei feliz com a notícia e orei para que Deus lhes desse um menino. Dolores silenciou, como se estivesse se lembrando daquele tempo. Fabiano lhe entregou um copo de água e ela agradeceu com um olhar, bebeu um gole e continuou. O senhor Silva, claro, ficou emocionado ao saber da notícia e passou a cuidar ainda mais de sua esposa. No entanto, após um tempo, ao saber o resultado do ultrassom, ele ficou um pouco decepcionado. O exame mostrava que teriam outra menina. Mas logo se conformou e começou a acalmar sua esposa, dizendo que ainda poderiam ter uma equipe de futebol inteira. A senhora Silva riu e disse que com o marido como ele estava pronta para tudo. Quando chegou a hora, o senhor Silva levou sua esposa para uma boa clínica e começamos a esperar, nos preparando para receber o bebê. No dia em que a senhora Silva entrou em trabalho de parto, o senhor Silva estava inquieto, como se pressentisse algo. Ele andava de um canto ao outro, esperando a notícia. Já havia ligado para o quarto 3 vezes, a cada meia hora, e disseram-lhe para não se preocupar. Disseram que ele receberia uma notícia assim que o parto terminasse. Tentei acalmá-lo o melhor que pude. Disse que era a segunda vez que passavam por isso, então tudo ficaria bem, mas era como se ele não me ouvisse. Sempre me lembrarei daquela notícia. O senhor Silva atendeu o telefone, após ouvir a voz do outro lado, desabou no chão. Segurando o telefone, começou a soluçar. Dolores parou de falar e olhou para Fabiano com olhos cheios de lágrimas, e então continuou: "Você não pode imaginar o terrível grito que saiu de seu peito." Naquele momento, sem saber de nada, apenas uma coisa estava clara: algo terrível havia acontecido. Eu acalmei ele. Liguei para o hospital e, após explicar a situação, soube que a senhora Silva não conseguia dar à luz por muito tempo. Os médicos passaram várias horas tentando ajudá-la. No final, o bebê foi salvo, mas a senhora Silva faleceu naquela hora. Não dá para imaginar o quanto a senhora e o senhor Silva se amavam. A perda de sua esposa foi uma tragédia irreparável para ele. Nos primeiros dias após a tragédia, temi que ele enlouquecesse. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Gradualmente, ele voltou ao trabalho. Trouxemos a recém-nascida do hospital, mas ele claramente detestava a criança. Toda vez que a via em casa, ele cerrava os punhos e lágrimas surgiam em seus olhos. Às vezes ele chamava a menininha de monstro ou, com raiva,
dizia que preferiria que sua esposa tivesse sobrevivido em vez da pequena. E certa vez, algumas semanas após o funeral de sua esposa, disse que pretendia levar a recém-nascida ao orfanato porque não queria vê-la em sua casa. Chorei a noite toda. Eu sentia muito pela criança inocente, que se parecia muito com a senhora Silva. Aparentemente, isso lembrava ainda mais ao Sr. Silva o que havia acontecido. Na manhã seguinte, tentei persuadi-lo novamente, mas, percebendo que ele não mudaria de ideia, pedi que ele me desse a menina. Fabiano nem percebeu como pegou um copo d'água da mesa, trazido por sua sogra, e deu alguns goles. Sua boca estava seca. Ele não podia acreditar no que havia ouvido, mas Dolores não podia mais parar e continuou: implorei para que me desse a oportunidade de conhecer a maternidade. Até contei que, após a escola, ao me encontrar com um jovem, fiquei grávida, mas não tive o bebê, como resultado do qual o médico disse que eu não poderia ter filhos. O Sr. Silva estava tão irritado com a menina que rapidamente concordou, desde que ela não estivesse mais em sua casa. Surpreendentemente, formalizei rapidamente a guarda de Marta. Foi quando dei a ela esse lindo nome. Ao sair da casa do empresário com a criança nos braços, prometi ser a melhor mãe. E fiz com que ele prometesse nunca pensar em nós ou nos procurar. Ele disse que ficaria feliz em fazer isso. E assim foi durante todos esses anos. Nunca mais o vi, nem a irmã mais velha da Marta. Eu criei Marta sozinha. Fiquei feliz quando vocês se casaram e tiveram minha neta. E então minha Marta se foi. Foi assim que Deus me deu e a levou. Dolores disse, e lágrimas corriam pelo seu rosto. Fabiano ficou pensando no que ouviu. Descobriu que a noiva do casamento que ele salvou era a irmã mais velha de sua falecida esposa. Desde o primeiro momento em que a viu no restaurante, ele sabia que não podia ser apenas uma coincidência. E agora estava confirmado. As meninas eram irmãs que não sabiam da existência uma da outra. Saindo da casa da sogra, Fabiano sentou-se no banco de fora por um longo tempo e pensou em sua esposa. Lamentou que tudo isso tivesse se tornado conhecido após a morte de Marta. Ela, coitada, nunca soube que sua irmã mais velha vivia na mesma cidade. Decidindo não adiar mais, ele foi ao hospital na manhã seguinte para contar tudo a Gorete. Por uma estranha coincidência, enquanto esperava o ônibus, seu olhar foi atraído por um casal se beijando em um carro preto estacionado. O rosto do homem lhe parecia familiar. Qual foi sua surpresa quando o noivo do restaurante saiu do carro? Ele já não parecia o esposo nervoso da mulher doente. Era um homem amável, correndo para abrir a porta para uma mulher amada. Uma jovem loira de pernas longas que de forma alguma se parecia com Gorete saltou para a calçada. Os dois estavam se beijando sem um pongo de vergonha e conversando alegremente sobre algo. As garotas estavam literalmente penduradas no seu laço, envolto em seu pescoço. Fabiano ficou profundamente chocado. Que homem cruel esse Antônio se mostrou ser. Mal o casamento causou um rebuliço e ele já colocou sua rica esposa no hospital e começou a esbanjar dinheiro com jovens beldades. Agora Fabiano tinha quase certeza de que este patife se casou por interesse, tendo feito mal à sua esposa, esperava apoderar-se de toda a sua fortuna. Após observar o casal apaixonado na porta do caro restaurante onde entraram, Fabiano foi ao hospital visitar Gorete. Ele não havia decidido se contaria a ela sobre o que tinha visto, mas certamente lhe contaria sobre sua irmã e sua vida. Ao abrir a porta de seu quarto, ficou surpreso ao encontrar uma mulher idosa dormindo no lugar de Gorete. Fabiano fechou silenciosamente a porta e foi à sala de plantão. O médico responsável estava sentado à mesa escrevendo algo. Reconhecendo Fabiano, cumprimentou-o e disse: "Desculpe, não consegui impedir sua paciente." Ela começou a se sentir melhor e insistiu em ser liberada. Tentou ligar para o marido por muito tempo, mas sem sucesso.
Ela pegou um táxi e saiu. Doutor, por favor, me dê o endereço dela, implorou Fabiano, vendo o espanto do colega. Ele tentou explicar rapidamente: ele tem um caso com outra mulher. Estou certo de que tudo o que aconteceu no casamento não foi coincidência. Tenho medo que ele tente se livrar dela novamente. Por favor, me dê o endereço dela. Após um breve momento de reflexão, o médico escreveu o endereço num pedaço de papel e o entregou a Fabiano, dizendo-a somente de um colega para outro: e por favor, não faça nada tolo lá. E se fizer, ligue para mim, meu número está abaixo do endereço. Agradecendo ao médico, Fabiano saiu rapidamente do hospital e só então percebeu que a casa de Gorete ficava do outro lado da cidade. Pegando um táxi, ele temia que o marido dela tivesse tempo de lhe fazer mal antes que ele chegasse. Logo ele alcançou o bairro certo e, agradecendo ao taxista, saiu do carro, aproximando-se de um alto muro com um portão de aço pesado. O homem agarrou a maçaneta esculpida e percebeu que o portão não estava fechado. Ouvido um alvoroço e sussurros no quintal, viu uma pequena abertura entre as lâminas do muro e, espreitando, não acreditou no que seus olhos viam. Antônio e sua amante estavam tentando empurrar algo volumoso envolto por todos os lados, seja com capas ou lençóis, para o porta-malas. Fabiano temia até pensar no pior, mas decidiu não fazer nada por si mesmo e ligar para a polícia. Quando Fabiano se afastou um pouco da casa, tentou pedir ajuda. No entanto, a conexão estava fraca e demorou cerca de 5 minutos para que Fabiano finalmente conseguisse. Para sua surpresa, a polícia chegou rapidamente. O marido de Gorete e sua amante foram pegos de surpresa com a súbita chegada da polícia. Eles observaram em silêncio enquanto o carro era revistado e a casa era minuciosamente examinada. Mas o suposto cadáver não foi encontrado. Descobriu-se que eles haviam carregado o carro com itens de grande valor, incluindo algumas pinturas, preciosas estatuetas e joias. Quem lhe deu o direito de dispor dos bens de sua esposa enquanto ela está no hospital? Você é como um rato pegando tudo o que pode. E isso, por sinal, obviamente não lhe pertence. Onde está Gorete? E com base em que você administra a casa dela sem o conhecimento dela? O infeliz marido, como que se lembrando, endireitou os ombros e sorriu com toda a sua arte. Respondeu imediatamente: o que é todo esse alvoroço? Sou o marido legítimo de Gorete, e ela me pediu para retirar essas coisas. Ele olhou para sua namorada confusa e disse alegremente: e ela me pediu para levar tudo para ela. Ele acenou em direção à garota: esta é uma parente distante de Gorete. Ela acabou de comprar um apartamento. Gorete, por bondade, decidiu dar tudo isso a ela. Fabiano ficou mais uma vez surpreso com a facilidade com que este homem escorregadio conseguiu se safar de qualquer situação, mesmo a mais ridícula. Desta vez também. Os policiais não viram nada ilegal em suas ações, conferiram seus documentos e partiram. Fabiano sentiu que havia algo errado. Enquanto ele estava chegando aqui e lidando com a polícia, Gorete poderia já ter vindo aqui uma centena de vezes. O médico responsável ouviu que ela havia chamado um táxi para este mesmo endereço. Não poderia haver dúvida. Gorete estava aqui. E aqueles patifes fizeram algo com ela. Mas a questão de onde eles a estavam escondendo permaneceu incerta para ele. Uma coisa era certa: não poderiam tê-la levado longe durante esse tempo. E Fabiano decidiu ver o que eles fariam a seguir. E ele não precisou esperar muito. Meia hora depois, Antônio saiu para o alpendre vestido de uma maneira estranha, como um pescador. Sua namorada apareceu atrás dele em um roupão. A garota não parecia estar indo a lugar nenhum, provavelmente apenas o acompanhava até a porta. Fabiano estava aliviado por ter encontrado anteriormente um local de onde a entrada da casa era claramente visível. E até era possível perceber o que estavam falando. Querido,
Disse a garota ressentidamente, quando isso vai acabar? Você prometeu que se casaria e se livraria dela imediatamente. Antônio beijou a loira e respondeu carinhosamente, tenha paciência mais um pouco, querida. Como o casamento não deu certo, usaremos o plano B. Você acha que eu gosto de ir até aquele casebre abandonado? Não há estradas por lá. Leva meia hora para chegar lá passando pelo pântano. Pelo menos ninguém pensará em procurá-la lá. Daqui a alguns dias, vou comunicar o desaparecimento dela, dizendo que ela saiu da clínica por vontade própria sem se tratar, e que algo acontece em sua cabeça e que ela não voltou para casa. A polícia não quer esse tipo de problema. Eles fecharão rapidamente o caso e, se necessário, daremos dinheiro a eles. Os amantes se beijaram apaixonadamente e pareciam muito satisfeitos consigo mesmos. Antônio acrescentou, agora vou apenas verificar se ela não tem chance de escapar. Vamos amarrá-la bem e ir para a cidade. A garota, com voz de criança magoada, disse, amor, você não pode acelerar o triste fim dela? Eu realmente gosto desta casa. O homem a interrompeu abruptamente. Você enlouqueceu? Por que está me pressionando? Tentei uma vez. Não deu certo. Deixe as coisas seguirem seu curso. E entre em casa e espere. Ele caminhou em direção ao portão, e Fabiano, com medo de ser notado, rapidamente se escondeu atrás dos arbustos próximos. As plantas espinhosas arranhavam suas mãos e rosto dolorosamente, mas ele suportou silenciosamente. Assim que o vilão virou a esquina, Fabiano seguiu cuidadosamente, escondendo-se atrás das árvores. Ele estava agradecido pelo crepúsculo, pois vestindo um agasalho preto, que era menos visível. Eles saíram da casa e o esposo infiel rumou para a densa floresta. Quando criança, Fabiano frequentemente fazia trilhas. E ele e seus amigos sempre deixavam sinais no caminho para que pudessem encontrar o caminho caso se perdessem. Agora, ele rasgou sua camiseta na entrada da floresta e amarrou os pedaços em lugares visíveis nas árvores para encontrar o caminho de volta. O sapato de Fabiano não era adequado para caminhar pelo pântano. E, após cerca de 10 minutos, ele entendeu por que o vilão à sua frente estava usando botas de pescador. Os pés de Fabiano estavam molhados e sujos, cobertos de lama até acima dos joelhos. Os tênis eram insuportáveis. Ele pensou em tirá-los, mas, ao pisar em algo no escuro, quase gritou de dor e imediatamente desistiu da ideia. No escuro, ele tentava caminhar silenciosamente e estava grato por Antônio, que estava a uns 20 metros à frente, iluminar seu caminho com uma lanterna, cujo brilho era um farol para o paramédico. Fabiano não sabia quanto tempo eles caminharam, mas certamente não foi menos de meia hora. Finalmente, chegaram a um local na floresta. 5 casas quase em ruínas estavam entre as árvores. Era evidente que ninguém poderia viver lá. Uma não tinha teto, e outra tinha janelas quebradas espalhadas pelo chão. À luz da noite, tudo parecia desolador. Fabiano imaginou que as pessoas não viviam ali há muitos anos. Como se sentisse algo, Antônio parou e olhou em volta, iluminando com sua lanterna. Mais um segundo e o feixe teria iluminado Fabiano, que não teve tempo de se esconder, mas alguém de cima decidiu ajudá-lo. A lanterna piscou e se apagou abruptamente. Que droga! A estrada não está visível e agora isso, Antônio praguejou irritado. Podia-se ouvi-lo cuspindo e mexendo em sua mochila. 1 minuto depois, ele pegou outra lanterna e a ligou. Em seguida, dirigiu-se à cabana menor, desgastada pelo tempo. A porta da cabana estava pendurada literalmente por uma dobradiça. Uma janela era um buraco negro e a outra estava coberta com cartolina cinza. Fabiano começou a procurar uma oportunidade de ver o que estava acontecendo dentro da cabana. Desta vez, teve sorte novamente,
Um canto da janela entreaberta permaneceu descoberto, e ele se aproximou. O que ele viu o chocou. Gorete estava sentada no chão sujo, encostada na parede, tentando dizer algo a Antônio, mas a mordaça que cobria firmemente sua boca tornava difícil entender. Seu marido traidor, retirando uma corda de sua mochila, começou a falar com ódio. Por que você está fazendo barulho? Estou farto de você. Você realmente pensou que eu poderia amar uma ratazana como você por toda a minha vida? Sempre amei garotas brilhantes e lindas, não as bem instruídas tolas. Se não fosse pela condição do seu pai, nem teria olhado para você. Gorete tentou mexer-se fracamente com as mãos amarradas e continuou tentando dizer algo, mas sempre em vão. Não se mexa. Nada vai te salvar agora. Seus dias acabam aqui, silenciosamente, sem incomodar ninguém. E eu, o viúvo inconsolável, herdarei todo o seu dinheiro legalmente. Mas alegre-se. Você vai dormir para sempre no colo da natureza, entre o canto dos pássaros, alheia aos predadores. A menos, é claro, que eles te encontrem antes. Fabiano não sabia o que fazer. Por um lado, queria confrontar aquele canalha ali mesmo. Por outro, sabia que nunca faria isso. Mas definitivamente precisava punir o vilão. Fabiano começou a pensar sobre o que fazer. Era necessário pegar Antônio em flagrante. Caso contrário, ele poderia difamar Fabiano e Gorete. Fabiano percebeu que Antônio não tinha planos de acabar com Gorete naquele momento, o que significava que ele tinha algum tempo para chamar a polícia novamente. Depois de se afastar da cabana, Fabiano ligou para eles. Ao ouvirem que era o mesmo paramédico desconfiado que havia ligado mais cedo naquele dia, a polícia relutou em levá-lo a sério, mas Fabiano foi persistente. Ele falou da aldeia abandonada e que tinha visto uma mulher amarrada no chão. E também ameaçou com uma auditoria do promotor se eles não reagissem. Somente então o policial concordou em ir. Fabiano correu atrás do policial, encontrando o caminho certo através das suas marcações. Quando saiu do matagal, eles já estavam esperando por ele. Fabiano acenou para eles e os levou às casas abandonadas, contando tudo o que havia visto. Já se aproximando do local do crime, encontraram Antônio surpreso. Ele estava chocado e não sabia o que fazer quando a polícia anunciou que estavam ali devido à informação sobre o sequestro. Antônio riu histericamente, entrando novamente no papel de ator. Sequestro? Do que vocês estão falando? Começou com uma voz trêmula. Eu só estava indo para a floresta relaxar. Isso é proibido agora? Fabiano olhou para ele com ódio e retrucou: relaxando à noite na floresta? Fabiano cerrou os punhos, tentando conter-se para não atingir aquele canalha. Antônio sentiu o poder de sua raiva e decidiu se manter em silêncio. Assim, em completo silêncio, acompanhados pelos policiais, chegaram à casa onde Gorete estava escondida. A mulher parecia muito pálida, mesmo à luz da noite, e Fabiano estava preocupado com ela. Quando as mãos e pés da refém foram desamarrados e a mordaça removida, ela olhou para Fabiano com lágrimas nos olhos e sussurrou com uma voz quase inaudível: Muito obrigada. Você me salvou novamente. Fabiano respondeu, ajudando-a a se levantar: De nada. Parece que você não é uma estranha para mim, no sentido mais verdadeiro da palavra. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Agora, você precisa ser levada ao hospital imediatamente. No entanto, ao tentar andar, Gorete quase caiu. Olhando em volta, Fabiano pediu aos policiais: poderiam me ajudar a carregá-la? Vou tentar fazer algo como uma maca. Eles assentiram, e Fabiano rapidamente improvisou uma maca com galhos e alguns trapos velhos. Um dos policiais colocou algemas em Antônio, ignorando sua indignação, e ordenou que ele fosse na frente. Fabiano e o outro policial pegaram a maca onde Gorete estava sentada e seguiram,
guiando-se pela lanterna dos que estavam à frente. Para sua surpresa, chegaram rapidamente à entrada do bairro, onde ambulâncias e carros da polícia já os esperavam. Antônio tentava provar sua inocência ao policial, mas eles lhe disseram algo de forma severa, fazendo com que ele se calasse e entrasse no veículo especial com barras. Um dos policiais que ajudou a carregar Gorete se aproximou da ambulância onde a pobre refém já estava deitada. Estendeu a mão a Fabiano, que estava sentado ao lado da mulher, e disse: "Peço desculpas por não termos acreditado em você na primeira vez. E obrigado por não desistir apesar de tudo." E, dirigindo-se a Gorete, acrescentou: "Você tem sorte de ter um salvador. E não precisa se preocupar com seu marido escandaloso. Ele e sua namorada serão punidos na máxima extensão da lei. Acho que nos próximos anos eles não verão o céu livremente." O policial se afastou e Gorete olhou com gratidão para Fabiano, dizendo um pouco desordenadamente: "Você já fez muito por mim. Talvez você não vá para o hospital. Sua esposa provavelmente está esperando por você." Ao ouvir a menção a Marta, ele engoliu em seco e, depois de um breve silêncio, respondeu: "Não tenho esposa. Já faz vários anos que ela morreu." Colocando sua mão sobre a da garota, sorriu tristemente e continuou: "Agora eu certamente não vou te deixar partir tão cedo e vou cuidar disso." Gorete sorriu e, exausta, fechou os olhos no hospital. Ela ficou sob cuidado médico e Fabiano finalmente foi para casa. Chegou quase às 2 da manhã e tinha que acordar para o trabalho às 6 horas. Ao espiar o quarto da filha, viu a avó e a neta dormindo juntas. Naquele momento, sentiu-se grato por sua mãe morar perto e poder ajudá-lo quando necessário. Após algumas horas de sono rápido, levantou-se, preparou uma xícara de café e começou a se arrumar para o trabalho. Uma sonolenta mãe saiu do quarto da neta e sussurrou: "Filho, onde você estava? O que aconteceu? Você está bem?" Fabiano abraçou sua mãe e disse: "Obrigado por estar ao meu lado. Me desculpe. Tive um dia monstruoso ontem e acabei ficando fora até tarde. Mas tudo está bem agora. Obrigado." Sua mãe sorriu e deu-lhe um beijo antes de voltar ao quarto da neta. Naquele momento, Fabiano as invejou, pois elas poderiam dormir por mais 1h30 sem nem mesmo tomar café da manhã. Ele foi trabalhar e, nas primeiras horas, só pensava em Gorete. Queria ir à clínica onde ela estava, mas o trabalho estava intenso. Durante sua pausa para o almoço, ligou para a clínica para saber como Gorete estava. Ela se sentia muito melhor e a enfermeira até disse que ela havia gostado do café da manhã. Depois de seu turno, passou na creche para pegar sua filha e imediatamente correu para o hospital. No caminho, explicou a Suzy que eles estavam indo ver sua tia que estava muito doente. Sua filha, um pouco atordoada, perguntou: "Doente como a mamãe? A tia também vai para o céu?" A pergunta foi como uma punhalada no coração de Fabiano. Ele parou imediatamente e pegou sua filha nos braços para explicar: "Não, querida. A tia ficará bem e vamos ajudá-la. Precisamos visitá-la, trazer alguns mimos, e ela com certeza vai se recuperar." A filha olhou para ele e perguntou: "Vamos comprar o meu bolo favorito para ela? Ela vai melhorar rapidinho. Você vai ver." Fabiano riu e, após comprar flores e um bolo, dirigiu-se ao quarto. Quando Fabiano abriu a porta, o médico estava ao lado da cama de Gorete, repreendendo-a. Ao ouvir o som da porta se abrindo, ele se virou e disse indignado: "Fabiano, só você pode detê-la. Ela voltou para cá ontem novamente e agora só se preocupa com seus negócios, não ligando para sua saúde." Como se desse passagem ao visitante, o médico dirigiu-se à porta, dizendo de forma ameaçadora: "Converse com essa jovem." Ao ver Suzy olhando com medo, o médico ajustou seus óculos e adicionou: "E leve esta pequena dama até mim. Acontece que tenho uma tortinha deliciosa."
Piscando para a garota, ele deixou o quarto. Naquele momento, Suzy olhou para Gorete pela primeira vez. Os lábios da pequena menina tremeram. Ela apertou a mão do pai e perguntou baixinho: Papai, é a mamãe de volta? Mamãe? Mamãe? Ela correu até Gorete, que estava sentada na cama em perplexidade, pressionando-se contra o peito de Gorete, começou a chorar. Ela chorou e entre seus soluços repetia: Mamãe, não nos deixe mais. Sinto muito a sua falta. Gorete, em choque, automaticamente acariciou a cabeça da menina. Olhando para Fabiano com um olhar questionador, ela percebeu que ele também estava em choque, mas fez-lhe alguns sinais naquele momento. A enfermeira, que entrou percebendo a necessidade de acalmar a criança, conseguiu distraí-la e, sussurrando algo, levou-a para fora do quarto. Assim que ficaram sozinhos, Fabiano contou a Gorete sobre sua irmã, a morte de sua mãe e a decisão de seu pai de se afastar de Marta. Então eles se sentaram e choraram enquanto Fabiano falava sobre como havia conhecido sua irmã, como eles se amavam e como ela havia sofrido antes de sua morte. Vários anos se passaram. Gorete tornou-se uma parte integral das vidas de Fabiano e da pequena Suzy. O homem, que amava sua falecida esposa, apaixonou-se pela irmã dela, e Gorete retribuiu o sentimento. Mas, tendo tido uma experiência de casamento não tão boa, ela algumas vezes recusou-se a casar. Embora Fabiano a tenha pedido em casamento diversas vezes, ela costumava dizer: bem, é possível viver independentemente dos carimbos nos papéis. Mas, quando informou a ele que esperava um filho dele, ele declarou categoricamente: e daí? Um filho vai nascer sem um pai? Ou talvez você não goste do fato de que seu marido será um simples paramédico? Ele começou a brincar, fingindo ser severo com Gorete, e ela, em tom de brincadeira, acenou com as mãos e riu. Concordo, concordo, disse a mulher feliz, envolvendo seu amado em seus braços. Um ano depois, numa comunidade de chalés fora da cidade, enquanto os pais estavam no trabalho, duas avós felizes cuidavam de gêmeos, e Suzy ajudava alegremente como uma irmã mais velha atenciosa, limpando de vez em quando o nariz dos meninos. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!